Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje tem uma peregrina aqui que vai falar todo o lado bom e também os perrengues, né? A gente estava conversando aqui, primeiro Caminho de Santiago, da Adriana Rodrigues, a Drica pelo Mundo, mas ela antes treinou no Caminho da Fé, mas eu também quero saber disso, se realmente o Caminho da Fé é treino para Santiago ou, né? Tudo bom, Drica? Tudo jóia? Sim, nem sempre, às vezes pode ser o contrário. Pois então, quero saber dessa história. Gente, a primeira coisa, sigam a Drica lá no Instagram, Drica pelo Mundo, com 2 Cs, porque tudo que a gente vai conversar aqui tá super registrado lá no Instagram. Ela fez uns destaques, um de cada dia da peregrinação, tá muito organizado, tá muito show. Fora o teu bom humor, né, peregrina, que eu amo te acompanhar nos stories, muito bacana. Nos conhecemos nos encontros online, né, Drica, que você participou. Então, conta um pouquinho de ti, qual tua cidade, qual tua história com o caminho, como é que surgiu esse sonho? Vamos lá, eu sou a Adriana Rodrigues, a Drica pelo Mundo. Eu sempre gostei muito de viajar, desde sempre, de viajar. Sempre gostei de caminhar, eu sempre fui de caminhar. Ok, seguimos aí pelo mundo, viajando e tal, e quando você viaja, você caminha muito, enfim, eu gosto muito de andar a pé, eu gosto de conhecer as cidades andando, e não é de metrô nem de nada, só se for muito longe, então eu gosto de fazer isso. Sempre gostei de caminhar. O que aconteceu? Na pandemia, quando a gente só podia fazer caminhar, eu comecei a caminhar. E aí, nessa coisa assim, poxa, eu só posso fazer isso. Eu tinha um sonho que era ir a Santiago, um sonho antiguíssimo, lá lendo o livro de Paulo Coelho, em 1900 e bolinha, que eu nem lembro quando. Só que esse sonho, para mim, era um sonho que eu tinha, assim, imaginado fazer ele quando eu me aposentasse. Porque eu achava que era uma coisa muito longe da minha realidade, muitos dias, entendeu? Muita coisa, despender muita coisa, e eu deixei lá para frente. Ok. Caminhando durante a pandemia, com tanta coisa que aconteceu, com tanta gente que perdi, amigos e tal. E aí um dia caminhando eu falei, mas vem cá, o que eu estou fazendo da minha vida? É um sonho meu, por que eu estou postergando isso? Por que eu não vou viver isso da forma que for conveniente, como dá? Se não der para fazer inteiro, eu não faço. Mas eu preciso fazer isso, porque eu poderia nem mais estar aqui, eu vou ficar esperando. Nem sei se vou aposentar. E aí, eu tomei a decisão, vou fazer. E aí, um dia cheguei em casa, olhei no calendário, falei, quando eu poderia fazer isso? E achei, falei, setembro, outubro é uma data boa, é perto do meu aniversário, é um tempo bom. Olhei para 2023 e vi 2 feriados, setembro, outubro, umas férias de 30 dias no mês seria ideal. Pronto, coloquei na cabeça. E 2023 era o meu cinquentenário, né? Então, falei, tem que ser especial. Vai ser nessa data. E aí, um ano antes, eu falei com o meu chefe, não sei se estarei no mesmo trabalho, não sei se estaremos aqui, mas considerando que vai estar tudo bem, tudo certo, ano que vem vou querer uma férias de 30 dias, entre 2 feriados e tal. Expliquei para ele já conhece sobre isso, a mulher dele é minha professora de Pilates. E ela também já tinha ajudado outra pessoa a fazer o caminho, então conhece essa história. Então, ele super apoiou a minha ideia e tal. Ficou marcado. E aí, eu comecei a buscar coisas, né? Já conhecia o seu Instagram, outras coisas comecei a buscar. Quando você falou dos encontros, eu falei, quero participar. Quanto mais informações você tem do caminho, mais histórias, mais experiências você ouve, você vai se vestindo de coragem, sabe? Você vai se vestindo, assim, de uma ansiedade, querendo fazer. E foi maravilhoso fazer isso. Então, foi assim. Eu estive em Santiago em 2017, talvez. Eu estava em Portugal. E eu cheguei a Porto, eu falei, eu quero ir a Santiago, quero dar uma olhada em Santiago, assim, Santiago de Compostela, quero ir lá. E eu fui. E aí cheguei lá na cidade, e aí quando eu vi aqueles peregrinos chegarem, sabe, ali foi aqui, não, tá tudo errado, eu vim aqui de ônibus, eu tenho que chegar aqui a pé, eu preciso disso, eu quero isso, é isso que eu quero, sabe?
Só que ainda assim, em 2017, imaginava que seria muito mais para frente, entendeu? Então, assim, foi na pandemia que eu tomei a decisão de que não ia adiar mais, que eu teria que fazer e muito logo. E assim eu fiz. Tomei a decisão e fiz. Ai, maravilhosa, seguiu o coração. E é isso também, né, Drica, que a gente comentou. Ah, não tem medo, estava tudo certo, tudo planejado. Não, quer dizer, vai com medo mesmo. Mas você fez um bom planejamento, né? Sim, eu acho que assim, são coisas diferentes. Você vai ter o medo, você vai ter a insegurança, você. Isso você vai carregar com você até o último momento. É preciso de planejar, sabe? É preciso se planejar fisicamente, é preciso se planejar financeiramente, é preciso você planejar com o tempo. Eu fui muito tranquila também, assim com o meu coração, porque eu conheci muitas coisas, muita gente que teve, que aconteceram coisas, problemas, que não, a pessoa não conseguiu realizar conforme ela planejou. Eu estava muito leve e muito aberta para receber esse tipo de situação, caso acontecesse, entendeu? Porque nem sempre tudo que você pode ir com tudo certinho, mas o seu corpo pode ter uma resposta diferente, né? O caminhar dia após dia, pode ser que dê algum desgaste, algum problema. Eu fui muito tranquila quanto a isso, sabe? Muito preparada, assim, comigo mesma, conversando comigo mesma, ok, tudo bem. Se não der para caminhar, pega um trem, pega um ônibus, enfim, bem tranquila. Preciso de ter essa consciência. Isso é muito interessante, Drica, porque tem pessoas que acham que pensam, nossa, que né, que vai ser tudo perfeito, mar de rosas, né, o mundo cor-de-rosa. É uma experiência linda, inesquecível, mas é vida real e sim, o desgaste pode acontecer. Mas o que eu acho incrível é nós estando atentos e presentes, a gente resolve qualquer coisa que surgir. Eu fiz o Caminho da Fé, eu tinha 5 dias de férias, que se tornaram 10. 2023 foi um ano de muitos feriados, isso foi muito favorável para mim. Foi o meu ano. E aí eu tinha 5 dias e aproveitei para fazer esse Caminho da Fé. Eu queria fazer, não sei o quanto ali, um trecho, que eu queria fazer esse treinamento, mesmo sabendo que o Caminho da Fé é muito íngreme, sobe e desce e tal. Mas eu queria testar a mochila, como que a mochila ia se comportar no meu corpo, a minha botinha, que mesmo eu caminhando por aqui, eu queria fazer um teste mais eficaz. Então, eu defini fazer. Comentei com uma amiga na academia, ela disse, eu também vou fazer em abril. E aí coincidiu que eu fiz com a Aline e o Eduardo, né? Eles são um casal. E aí a gente foi junto, que são da mesma cidade aqui, de São José dos Campos, onde eu moro. E saímos daqui e fizemos juntos esse Caminho da Fé. Eduardo está acostumado a fazer, era a terceira vez que ele está fazendo o Caminho da Fé, e assim, programou ali em 10 dias. Eu tinha 10 dias, eu não programei o caminho 10 dias, mas eu só tinha 10 dias mesmo de férias. Nem tinha, eu arrumei 10 dias. E aí fomos. É super desafiador. É muito desafiador. Demais a conta desafiador. Eu tomei a decisão nesse caminho teve um dia que estava marcado 42 quilômetros. Eu falei, não vou fazer. Por quê? Uns 2 dias anteriores aí, a gente fez 37 quilômetros até chegar em Tocos. 37 quilômetros. A gente saiu ao amanhecer e chegamos depois que anoiteceu. Esse dia aconteceu de tudo. Ele choveu, a chuva não estava prevista de uma maneira forte, eu estava só com uma anorak e não estava com a minha capa de chuva, porque eu tinha mandado despachado ela. E aí, o que aconteceu? Pegamos chuva, subimos aquele porteiro do céu lá, que foi terrível. E aí, o meu corpo, ele me deu a resposta e ele disse, não, para você, 30 quilômetros está de bom tamanho, se você chegar a 35 já está estourando, e 37 não foi bom, e 42 não vai ser. E aí eu falei, olha, então, eu não vou fazer, tá? Eu vou fazer metade do caminho, eu vou fazer 30 quilômetros. Mas não daria para fazer, porque ficaria sem acesso ao telefone, não teria como chamar um táxi para pegar no meio da roça. Então, você tinha que ir, era o trecho que ficava entre Estiva e Paraisópolis. Então, a gente definiu, porque eu queria passar na Capelinha, para ter um momento lá com o Júnior. Então, a gente definiu passar lá na Capelinha, ir até Consolação, e de lá pegamos um táxi e fomos a Paraisópolis.
Porque a Aline também não estava bem. A Aline estava com dor no pé, ela estava mancando. Eu estava bem, mas eu não queria expor meu corpo a isso. Para mim, estava muito. Aí precisa de entender os limites. O caminho da fé, ele trouxe para mim isso. Qual é o meu limite? Porque eu queria entender qual era o meu limite dia após dia para caminhar. E eu entendi isso. Meu limite é 30 e poucos, é assim, o máximo 30 e poucos. Entendeu? Pronto. Não é muito, mas não vou caminhar 40 quilômetros por dia. Não é para mim, sabe? Não é uma maratona. E assim foi feito. Entendeu? Consegui concluir, pulei essa etapa aí, entendeu? Que para mim não era interessante. E fiz o caminho para treinar. Na verdade, ele é extremamente puxado, exceto ali os 2 últimos dias, mas extremamente puxado. É até ao contrário, como todo mundo fala, exatamente. O caminho de Santiago pode preparar para ele, porque ali é todo dia você tem um Pirineu para você atravessar, um morro, uma coisa. É muito puxado, extremamente puxado. Mas foi para mim, que não tinha feito nenhuma peregrinação, foi de extrema importância esse caminho para mim. Sim, na parte física, para entender ali meus limites, entendeu? Porque é muito desafiador. E também a parte, assim, de esse contato com as pessoas que caminham, que estão peregrinando, sabe? Esse contato de chegar no lugar, ser acolhido. Foi, assim, de extrema importância para mim, sabe? Assim, me deu um pouco mais de ânimo de tudo. Então, eu gostei muito de ter feito antes, né? Poderia até ter escolhido outro caminho, mas para mim foi mais favorável este, porque estava mais próximo aqui de mim, né? Fui também, assim como eu deixei lá um trecho, eu fui muito tranquila, falei, olha, se não der, eu paro e tá tudo tranquilo, tá perto de casa, pego um carro e venho. Mas aí eu vi que o meu corpo foi, ele gostou, e depois de 4 dias ele vai indo, assim, vai ficar muito tranquilo. Ai, é lindíssimo o caminho da fé, né, É Drica? Além de lindo, né? tudo. Quero voltar, assim, que tiver oportunidade. E férias. Eu quero voltar. Porque no momento eu não tenho direito a nada. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho muito importante, que você tinha falado, nossa, vou fazer caminho só na minha aposentadoria. E a questão do planejamento financeiro, do planejamento das férias e tudo mais que você conseguiu viabilizar. Achava que não era possível, mas foi lá e fez Foi. 2 caminhos importantes em um ano só, né, Exa- Drica? Exatamente. Então, assim, ó, para quem tá pensando, quem acha que é difícil, que não é possível, que tal, que tá muito longe da sua realidade, o que que você diria, por exemplo, em termos financeiros, né? Muita gente fala, ah, Europa é cara e tal. Como é que você se sentiu até comparando o caminho da fé e caminho francês de Santiago? Eu assim, sabe, eu não fiz, ele não é o caminho de Santiago, ele não é um caminho barato, mas para mim sonho não tem preço, né? Nós estamos, assim, o nosso dinheiro está muito valorizado, certo? Em frente, o euro está muito valorizado. Também, depois da pandemia, as coisas por lá, isso ouvindo relato de outras pessoas e dos próprios espanhóis, as coisas mudaram um pouquinho o preço. Então, se antes você conseguia comer o menu peregrino a menos de 12 euros, você quase não encontra hoje, entendeu? Então, você não encontra, você vai encontrar 15 para lá, 14 para lá. Então, assim, o caminho em si, ele tá um pouco mais caro depois da pandemia. Só que, assim, sonho não tem preço. Eu preparei, a partir do momento que eu defini isso, não adianta você falar assim, eu vou fazer o caminho de Santiago agora, nesse momento, e vou. Você, a não ser que você tenha uma reserva antes, você precisa de trabalhar. Eu fiquei 2 anos trabalhando aqui na minha cabeça. Não é de um dia para o outro, mas é você de pouquinho em pouquinho, você fazendo as suas escolhas, entendeu? Então, quando você define não comprar uma roupa de última da moda, você está pensando no caminho. Quando você define não ir ao bar mais caro, você está pensando no caminho. Você começa já a pensar com a sua cabeça de peregrino que menos é mais. Que o mais simples pode te trazer coisas, viver coisas que dinheiro nenhum vai comprar. Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Ela tem que mirar aquele sonho, é isso que você quer, então você precisa de trazer um pouco de simplicidade para a sua vida, você precisa de começar a fazer escolhas. Então, se você quer, você faz as escolhas e aí você vai salvando ali que vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, você vai conseguir economizar e vai fazendo, entendeu? Isso vale para qualquer coisa, a gente tem que fazer escolhas e é isso, menos é mais
sonhos realizados, enfim, mais experiências lindas na vida. Nossa, Drica, falou tudo. E sabe uma coisa que eu tenho pensado muito para minha vida? A gente trocar um prazer imediato por um prazer longo prazo, né? Isso vale para alimentação, né? Uma dieta e tal, se cuidar. Vale para exercício físico e vale para investir num sonho. Você ficou aí 2 anos, né, focada e realizou um sonho que, nossa, muita gente acha que é impossível, né? Que bacana. Não é impossível, é claro que cada um tem suas condições, o seu trabalho, a sua coisa, mas precisamos, assim, eu sempre falo isso com minha irmã, minha sobrinha estava falando sobre outro dia isso, olha, por mais que você ganhe, assim, o mínimo que você ganhe, você não pode gastar tudo para comer, você tem que ter ali, não importa quanto, você tem que separar um pouquinho daquilo que é para você viver alguma coisa diferente. Se você se deve isso, vou comprar bicicleta, vou roubar um carro, vou viajar, vou fazer alguma coisa. Então, assim, você vai fazer aquilo que você puder. Se você não pode fazer o caminho lá na Espanha, você vai fazer um caminho aqui da fé. Você vai para Caravaggio, você vai para algum lugar e ponto. Mas você precisa de definir. Entendeu? Você precisa de ter foco, na verdade, para fazer qualquer coisa. Entendeu? Então é preciso você pensar nisso, porque se você não tiver um controle, eu acho que esse controle financeiro, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, infelizmente, né? A gente não tem educação financeira. Essa educação financeira, eu acho que deixa a gente muito mais assim, deixa a gente saudável para viver a vida. Porque eu acho que viver assim uma turbulência, assim, viver fazendo contas, viver muito além daquilo que realmente você pode viver, é muito complicado. Então, a saúde financeira é ideal. É isso, é você salvar um pouquinho ali, sempre tem, sempre dá jeito. E aí você consegue ir realizando os seus sonhos, seja ele qual for, você vai conseguir. E falando em planejamento, Drico, outra coisa que eu vejo que você é super focada, mas aí não vou nem falar de caminho, acho que é para a vida. Você super se cuida, né? A parte física. E como é que foi? Mudou alguma coisa para você se preparar para o caminho? Ou realmente é a tua preparação assim cotidiana, os exercícios físicos? Eu era assim bem ativa antes da pandemia, né? Aquele tipo que saía do trabalho todo dia, tal, então tem tudo. Lá eu nadava, lá eu fazia academia, lá eu fazia pilates e tal. A semana inteira eu estava lá. Ok. Aí, final de semana, às vezes ficava mais tranquilo, ia no parque, caminhar e tal. Com a pandemia, por isso que eu fiquei assim no desespero, porque aí tudo acabou. E aí não dava para fazer nada. E aí eu fiquei naquele desespero, falei, e agora? E aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Meu corpo tá pedindo fazer alguma coisa, eu vou caminhar. Então, fui caminhar, porque eu precisava fazer alguma coisa. Quando eu tomei a decisão de fazer o caminho efetivamente, as coisas foram, assim, melhorando, a pandemia foi melhorando, eu voltei a fazer pilates, numa clínica, depois mudei. E aí eu comecei a fazer academia perto de casa. Mas eu não gosto muito de academia lotada e essas coisas assim, eu tenho um problema. Mas eu falei, nossa, mas eu tenho que fazer. E eu estava na nutricionista, cuidando também, eu tive que cuidar dessa parte gastrointestinal, porque eu sou toda zoada, tenho muita intolerância alimentar. Então eu fui no nutrólogo, aí depois, beleza, fui no nutricionista e tal, e eu tava conversando com ela, falou, tá puxado, eu não gosto da academia que eu vou, eu não... Aí ela falou assim, olha, você vai mudar de bairro, lá onde você vai morar tem um estúdio e tal, tem um serviço bacana. E eu comentei com ela, olha, é porque eu preciso me preparar, já tá quase um ano, e eu preciso me preparar um pouco mais forte aí para mim ir. Eu sempre fiz academia, mas agora eu abandonei desde fevereiro porque eu não tô gostando, não tá me fazendo bem. Então, assim, o que eu fiz foi mudar, eu peguei, assim, para ir no estúdio onde tem menos pessoas para me conseguir fazer alguma coisa. Por quê? Eu gosto de caminhar, só que eu começo a trabalhar muito cedo, né? Eu começo a trabalhar às 7h pouco. Então, nem sempre eu consigo caminhar, então eu preciso fazer alguma coisa à noite. Então, assim, o que eu mudei, quando eu cheguei nesse estúdio, eu falei, olha, eu estou aqui, eu preciso de fazer um condicionamento um pouco melhor, porque eu vou fazer o caminho de Santiago. Daí as pessoas, vai onde? Fazer o quê? E aí eu dizia, então, é isso, meu foco é, daqui a um ano, isso era quase setembro, eu falei assim, então, daqui a um ano e pouco, eu vou estar fazendo o caminho de Santiago. Aí eu expliquei o que é o caminho de Santiago, é isso. Então eu preciso me preparar, quero que vocês entendam que eu preciso disso.
Ah, Então, quando passava esse exercício na academia, que era muito, às vezes passava no agachamento, com peso nas costas, tô lá morrendo. E aí o professor falava assim, ó Santiago chegando, ó Santiago, olha lá, Santiago, vai, Santiago. Mas foi muito legal, assim. E assim, eu faço Pilates, o Pilates é uma coisa que eu gosto, né? Porque eu acho que, né? Também a gente trabalha aqui com o core, né, com o quadril, essa coisa que a gente precisa muito. E caminhar. E aí, depois que eu pensei, aí que é caminhar mesmo, né? Caminhar. Eu fui para o Caminho da Fé porque eu queria ver se tudo isso estava funcionando, sabe? Se esse preparo que eu estava fazendo estava funcionando. E funcionou. Dores musculares, eu acho que teremos em qualquer momento. Só que você tem que saber diferenciar uma dor muscular, uma dor sabe, num ligamento, sabe? Todos esses problemas aí. Então, dor muscular, você chega a batata da perna como? A panturrilha vai estar derretendo de dor. Normal. É uma dor muscular. Amanhã ela vai continuar, e depois piora, e depois melhora, e tá tudo certo. Mas aí você tem que saber distinguir, conhecer o seu corpo e ver e tal. Foi bacana. Isso assim, eu fui ali em abril, então eu vi que tá bacana, podemos seguir nessa pegada, sabe? De fazer academia, a musculação para mim é muito importante, eu acho que para todos. Por quê? A musculação vai deixar os músculos da gente pouco mais fortes, da perna principalmente, e vai evitar que o seu joelho vá ter problema. Então, para mim é essencial, porque eu já tive meu joelho é fraco. Então, fortalecimento, sabe, a musculatura que vai dar o apoio no seu joelho. Então, é importante. Não é nada de exagero, mas é você sim fazer uma musculação, e é você sim fazer bons alongamentos, e é este o preparo. E caminhar. E eu adoro que esses dias você postou vontade de ir para academia, vontade de caminhar, vontade a gente tem de comer, né? Mas É isso, porque é isso, você não tem vontade, tem dia assim, você trabalha o dia todo, você tá como? Você tá cansada, só que eu tenho o seguinte lema, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, peraí, se eu fiquei de escrava aqui o dia inteiro, agora eu tenho que fazer uma coisa por mim, não tô com vontade, estou cansada, mas vou assim mesmo, vou lá e faço, ponto, entendeu? Porque eu tenho que fazer por mim, porque o dia inteiro aqui eu não estava fazendo por mim, é claro que eu estou ganhando para trabalhar, porém, eu estou consumindo meu cérebro, né? Os cabelinhos brancos estão vindo e tudo mais. O que que eu vou fazer agora que eu parei? O que que eu vou fazer para me relaxar? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, vai sem vontade mesmo, vai e faz e pronto. é isso aí. No final, sempre a gente tá melhor, né? Depois que terminou uma atividade física, sempre tá melhor, mais Tá relaxada, como você ótimo, falou. tá uma delícia para dormir, tá tudo ótimo, tá espetáculo. É isso aí. Mas voltando para o caminho de Santiago em si, então você foi setembro, outubro, né? Essa foi a época, foi uma boa época, Drica. Foi, assim, na verdade, ele foi diferente daquilo que eu imaginava, porque seria assim, levei minha blusinha achando que, depois vou pegar aqueles diazinhos frios durante a noite, durante a manhã, mentira, tá? Não teve nada disso, não teve, porque este ano de 2023 foi um ano muito quente, extremamente quente na Europa, e esse calor, ele não passou, então, na verdade, teve um veraninho de São Miguel, que ele vai até ali final de 30 de setembro, que é o dia de São Miguel. Então esse veraninho ficou e foi extremamente, foi uma semana tórrida de calor. E depois falei, agora passou. Não, não passou. Na verdade, quando você olhava, não teve mais chuva até Santiago. Então, assim, foi extremamente quente, sabe? Imaginava menos, era sofrido, sim, para dormir. Você tá ali no albergue, né? Aquelas cortininhas, vou dizer, pelo amor de Deus, sai curtindo, não quero nem saber se alguém tá vendo, porque tá calor, pelo amor de Deus. Então, assim, eu achei, assim, extremamente quente, porém, assim, se esperar, assim, o tempo que eu escolhi foi ideal. Você vai brigar com as duas coisas. Ir em setembro, outubro, pode estar um pouco quente, porém também não começa a amanhecer tão tarde, que já é um pouco tarde, porque amanheceu, dia que horas? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã com o peregrino já tá tarde. Porque depois de 11 horas da manhã, o sol vem, ó, a pico. Entendeu? Então, se você vai, assim, para fazer esse caminho que é mais longo, um pouco mais tarde, você vai ter isso, de amanhecer muito tarde, e aí você vai conseguir caminhar durante a luz do sol pouco tempo.
entendeu? Então, assim, eu acho que é um período bom, porém, este ano, né, é uma coisa assim, que todos os espanhóis falavam, não era para estar tão calor, eu peguei bastante calor, entendeu? Foi um pouco sofridinha essa parte de calor, e foi até o fim, sabe? Foi até o fim. Esse ano foi bem atípico, segundo eles me falaram, foi bem atípico esse calorão. Porém, assim, depois eu não daria para mim mesmo, sabe? Acho que talvez se a pessoa sair 15 de setembro, 15 de outubro, talvez é que eu, para mim, não daria. Para mim, teria que ser entre os dois feriados, entendeu? Mas eu acho que foi bacana, acho que é uma época bacana, sim. Gostei. E conforme a tua experiência no caminho da fé, então que você viu que, puxa, 30 quilômetros já é meio limite, né? 30 e poucos e tal. Você fez um planejamento do caminho francês, foram 36 dias, né? 33, na verdade. Tem um destaque Tá. 36, porque, na verdade, caminhando foram 33 dias. Eu saí no dia 9 de setembro, de Saint-Jean, e cheguei no dia 11 de outubro. Porque eu queria chegar um dia antes do dia 12. Porque dia 12 a cidade estava, assim, trilotada. Uma Roma, assim, aquela coisa assim. Porque é feriado na Espanha, grande também. E dia 12 é o dia de Nossa Senhora do Pilar, que é a patrona da Espanha. Que tem aquela história, que eu não me recordo agora, mas tem a história lá de Santiago com Nossa Senhora do Pilar, né? Depois alguém pesquisa aí, mas existe essa história. Então, na verdade, tem uma relação muito forte entre Nossa Senhora do Pilar e Santiago de Compostela, né? Com Santiago. Então, assim, todo mundo vai a Santiago e tal. Então, eu queria chegar um dia antes. Então, foram 33 dias caminhando. E aí, assim, teve dia, o dia que foi, assim, que eu mais caminhei mesmo, foi esse dia de 32, outros 29 e tal, o 32 foi o maior, porque era nas mesetas, que é aquela parte plana. O planejamento ficou furado, porque o primeiro dia foi o dia que choveu, horrores lá nas mesetas. E era uma chuva que não era uma chuva vindo de cima, era uma chuva que vinha de lado, pegava na sua cara, assim, enfim. E aquele vento. Foi horrível. Então, assim, foi puxado. Eu cheguei no albergue 3 horas da tarde, mas eu estava morta. Porque depois de 1 hora da tarde que a chuva parou, tinha o barro. E aí você dava 10 passadas e tinha que parar para tirar o barro do pé. E aí você ficava mais pesado ainda. Então, assim, não foi fácil. Sabe, meu amigo espanhol que andava comigo ficou a 2 quilômetros antes de Rontanas e eu fui até lá o centrinho. Mas os últimos 2 quilômetros, eu sozinha ali comigo, sem ninguém, não tinha ninguém, porque as pessoas desistiram de chegar lá e ficaram antes. Falei, não, vou chegar. E aí fui, mas olha, foi aquele, sabe aquele aprendizado? Eu ficava toda hora, eu quero, eu posso, eu consigo. Maria à frente, Jesus está comigo, e vou, e vou, e vou. Mas toda hora repetindo, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu escolhi estar aqui, então eu vou e vou. Mas eu cheguei assim, moída, mas moidíssima, porque foi puxado. Era o barro. Mas no mais, assim, deu para fazer esse planejamento, sabendo o meu limite, deu para fazer o planejamento dentro dessa faixa aí. E também, assim, eu quero parar em León, por exemplo. Vamos colocar menos, porque você chega na cidade, que é uma cidade grande, você quer dar uma pernadinha a mais e tal. Se você caminha 30 quilômetros, chega lá, você não consegue nem andar mais. A gente não quer, a gente quer descansar. Então, assim, tomando cuidado de nessas cidades grandes, você fazer um percurso um pouco menor, para você chegar e conseguir visitar uma catedral, ter isso também que faz parte do caminho, né? Tudo faz parte do caminho, você conhecer as catedrais, é você ter essa oportunidade também de conhecer os lugarzinhos, assim. Esse é fazer o planejamento é por aí, entendeu? Saber aquilo que você gosta e tal, e deu certo, deu certo. No meu caso, Drica, eu consegui também ficar assim um dia de pausa, Pamplona, Burgos e León, né? Mas é isso que você falou, aí a gente quer conhecer a cidade, aí caminha o dia inteiro também. Mas Não, você caminho. conseguiu fazer uma pausa, não? Não, eu não fiz. Eu não programei a pausa. Por quê? Por que eu não programei a pausa? Eu tinha uma data certa para ir e voltar, né? Devido às minhas condições da CUT de trabalhar, né?
Então, eu tinha data para voltar. E, na verdade, eu não estava certa e acabou não dando certo, mas eu queria chegar a Santiago e ter um dia disponível. Caso desse certo, eu ir até Finisterre. Não deu certo, ficou para a próxima vez, porque choveu muito. Mas eu queria esse dia, sabia que no dia 12 era um dia muito comemorativo, que não iria, e aí dia 14 eu voltaria embora. Então eu fui tentando ver aqui como que eu vou voltar, que dia que eu vou e tal. Aí assim, eu saí daqui no dia 7, cheguei lá no dia 8, aí já começar a caminhar no dia 9. Até poderia não ter começado dia 9. Só que olhando no geral, eu falei assim, não, vou. E eu não coloquei essas paradas aí para conhecer a cidade. Porque isso ia onerar caminhar mais os outros dias, entendeu? Então, assim, eu queria fazer o caminho completo, caso fosse possível. Tinha data para voltar. Então, assim, olhando o contexto geral, se eu colocasse dias, aí eu teria que caminhar mais ou pular etapas. Então, eu falei, não vou pegar dias. Se for preciso, se o meu corpo pedir para que eu faça essa pausa, eu estava muito tranquila, muito aberto a parar e tá tudo certo. Mas eu não fiz as paradas. Porque eu também não queria fazer esse caminho correndo. Tem gente que faz 28 dias, 30 dias. Para mim, não era viável fazer. Sabe, para mim, eu encontrei 33 dias caminhando, um tempo que seria possível. Então, assim, eu não fiz as paradas, sabe, nesses lugares. E aí, e também hoje eu pensei, eu faria hoje, só se eu tivesse mais tempo. Ou então, assim, eu ir tranquilo, pular etapas e fazer. Eu conheci várias pessoas que não fizeram a parte das mesetas, entendeu? E aí ficaram nessas cidades e pularam essa etapa das mesetas. Mas meu primeiro caminho, eu não queria pular etapas, sabe? Eu queria passar, porque eu sei que eu vou voltar. Isso é uma coisa séria. Eu não queria pular etapas, eu queria ver como é. E aí, se for, poxa, é uma cidade lindíssima, então eu vou voltar. Eu volto ali na cidade, tá tudo tranquilo. Uma hora ou outra dá certo, eu falei, sonhos. Então, se você quer, você vai voltar. Entendeu? Não vou ficar aquela história assim, sei lá, que às vezes você viaja, você quer se matar, e você fala, não sei se eu vou voltar. Mas desde o primeiro dia eu tinha certeza que eu ia voltar. Eu estava morrendo naqueles Pirineus, sucumbindo, e eu falei, eu tenho a sensação de que eu vou passar de novo aqui. Então, foi tranquilo com isso. O planejamento foi válido, assim, entendeu? Foi de boas. E Drica, os peregrinos, estou sabendo que tem várias, enfim, né? Vários encontros, tem uma grande amizade nesse caminho, né? Tem, na verdade, o caminho, ele é feito disso, você não planeja nada. Eu fui sozinha, né? Eu caminhei 2 dias sozinha, assim. Eu, né, saí sozinha, você sempre chega no albergue, você encontra pessoas, você fala e tal. Eu lembro que o primeiro dia lá no Sanjian, aí eu conheci uma moça no albergue que era de Taiwan, e outro dia a gente até começou ali antes, ela parou a tirar foto e eu já segui, nunca mais a vi. É assim. E aí você vai seguindo, eu encontrei nesse dia, que eu achei muito interessante, eu encontrei muito coreano no caminho, coreanos jovens. E depois, mais tarde, eu fui entender por que eu encontrei tantos coreanos jovens. Assim, aí quem tirou foto de mim lá nos Pirineus foram coreanos que estavam lá, e eu encontrei alguns jovenzinhos, aí ele dizia assim, olha, eu vou ficar por aqui, porque você caminha rápido, e aí eu não tô aguentando. Tinha 18 anos, o carinha, uma belezinha e tal. Então, assim, eu fui sozinha ali, aí cheguei lá em Roncesvalles, aquele bilhão de gente. Esse não foi fácil. Eu cheguei morta achando que assim, tá reservado, vou chegar e vou dormir. Tinha uma fila quilométrica, tá? Isso faz parte dos perrengues. Era uma fila que não acabava mais de gente para entrar. Aí eu falei pro senhor assim, então, tem reserva. Ele falou assim, então fica aqui, todo mundo tem reserva. Eu falei, oi? Como assim todo mundo tem reserva? Senhor, eu quero banho, quero comida, eu preciso tirar minha bota, eu preciso da minha malinha, eu preciso... Ai, meu Deus do céu. E aí, enfim, era isso, e aí fiquei ali, aquele mundaréu de gente. Então, esse dia já conheci lá alguns brasileiros tem em todo lugar, né? Era a Ana, mas enfim, o Adriano, eu lembro que era Adriano, Ana, já conheci algumas pessoas, mas depois tirei sozinha outro dia. Eles já se juntaram ali para caminhar outro dia, eu segui sozinha e tal. E aí depois eu conheci uma turma de espanhóis. Meio do caminho, encontrei lá uma turma de espanhóis, e tinha um francês no meio, vai daqui, vai dali, pronto. E eu queria caminhar outro dia, eu queria sair cedo, tinha previsão de chuva, eu queria sair cedo. E aí eu conheci esse espanhol, José. O francês e mais a Pilar, era Pilar o nome da outra
espanhola, eles não queriam sair tão cedo, eles queriam sair um pouco mais tarde, eu queria sair cedo. Aí o José falou assim: ah, se você quiser, eu quero ir cedo também, porque eu moro em Pamplona e eu quero chegar um pouco mais cedo em Pamplona para ir para casa, ver uma mulher, organizar algumas coisas lá para outro dia continuar. Aí eu falei: ah, então vamos. Saímos juntos, pegamos temporal assim. Eu morria de tenho medo de chuva, então aquele temporal no escuro, raios e trovões e poucos peregrinos caminhando ali naquela tempestade toda. E foi o dia todo chovendo, e a gente chegou lá. E aí conheci a mulher dele, quando chegou, foram super simpáticos, né? Mais tarde ele foi na Norberg, a mulher dele, foram me apresentar à igreja, e aqui, ali, fomos tomar vinho junto. E pronto, ali selou a amizade. Outro dia marcamos sair junto dessa cidade. E foi, só que ele tá fazendo o caminho dele, eu tô fazendo o meu caminho, né? Mas ele não tinha reservas, eu tinha reservado. Falei pra ele: olha, eu já tenho reserva, tal. Então, assim, no começo a gente marcava, ele ficava às vezes um pouco longe, a gente marcava mais cedo, ah, vamos caminhar, vou sair tal hora. Às vezes me esperava, eu esperava ele e tal. Com o passar, aí teve, assim, mas teve uma época que eu falei assim: ah, cara, tá me enchendo o saco. Eu não tô gostando, ele tá me irritando. Teve um dia que me irritou. E falei: ah, eu vou falar pra ele que eu não quero mais caminhar com ele, não, vou caminhar sozinha. Só que aí é questão de autoconhecimento. Eu parei, assim, pra me comer e eu cheguei à conclusão: peraí, eu estou em plena TPM. Eu estou em plena TPM. E aí, o que que eu aprendi? Não tome decisões para sua vida em determinados períodos aí. Não tome. Eu percebi que eu estava um pouco irritada com pouca coisa. Eu falei: por que eu estou irritada com ele? E comecei a fazer uma análise. Eu falei: não seria motivo em outro momento. Por que eu estou irritada com ele? Deixa eu ficar quietinha, vou aguentar ele mais amanhã e tal, e vejo o que vai acontecer. Assim foi. 3 dias depois, eu nem lembrava mais porque eu estava com raiva dele. Porque eu tava de TPM, então eu tava sensível, e era alguma coisa boba, assim, que tal, que me estressou. E aí, beleza, pronto, não via mais problema, porque eu só dizia assim: olha, de manhã só que eu conversei sério com ele: ó, de manhã eu tenho meu momento. Então não fica toda hora, Adriana, me irrita, tá? Chamou uma vez só, acabou. Não, de manhã eu não gosto de conversar. De manhã eu gosto de ter 1 hora, porque outra coisa, eu não gosto de comer de manhã. Esse caminho ficou essa coisa de comer, de caminhar. E aí eu vi que isso não dá para mim. Eu tenho que caminhar e depois comer. Eu caminho em jejum todo dia, o meu corpo está acostumado a isso. Eu preciso de dar o estímulo, ele vai entender, e aí ele vai pedir comida, e aí eu vou dar. Mas comer para caminhar nem sempre funciona comigo. Eu falei: então eu vou parar para caminhar, e assim, esse período de manhã é um momento que eu quero ficar mais boa, eu quero ver o nascer do sol, e eu quero fazer minha oraçãozinha ali, em silêncio. Então vamos combinar que depois que eu tomar o meu jejum, aí a gente conversa. E assim a gente fez. E ficou, e ficou certo, porque aí assim, não interrompia no momento que é de manhã para mim, que é mais complicadinho. E aí deu tudo, porque espanhol é todo expansivo, né? Espanhol, ele tem um jeito totalmente expansivo, então assim, tinha que ajustar. E assim, eu falo espanhol? Não falo. Não quis aprender, comecei ali, me deu uma preguiça aí no meio desse caminho. Eu falei: não vou fazer nada, não vou fazer, vai assim mesmo. E dava tudo certo. Na verdade, eu aprendi muito espanhol com ele, assim como ele aprendeu a interpretar a minha linguagem também. Como assim? Toda vez ele falava ayer. Ayer é esse, cara? Aí, e eu falava ontem e ficava nessa coisa. Aí eu falei: ô José, que ayer que é esse? Ele dizia: oi. Eu disse: oi. Manhã, ayer. Esse cara é ontem. Aí eu começava a usar com ele: é ontem. Ontem. Como é ontem? Isso é ontem, cara. Mas por que muda a palavra? Hoje, oi. Manhã, amanhã. E por que ontem? Não me pergunte. Aí às vezes eu falava alguma coisa, ele não entendia. Eu falava: ayer. Tá. Então ficava assim, às vezes alguma palavra durante a conversa, que aí ele começava a contar uma história muito rápida e eu deixava. Aí tô com preguiça de falar que eu não entendi, deixa ele falar. Aí eu pegava aqui, pegava ali, aí quando ele terminava a história, perguntava alguma coisa, eu falava: não entendi nada. Aí ele falou: o quê? Eu falei meia hora e você vem falar agora. Eu falava: ai, tô cansada. Eu tava com preguiça de parar você. Então a gente pegou assim uma intimidade grande, a gente brigava com isso, sabe? De contar coisas, assim, às vezes ele ficava falando, ele olhava: você entendeu? Aham, aham, aham.
Mas com o tempo e assim, com ele eu conheci assim, milhares de espanhóis. E também comigo, ele conheceu todos os brasileiros. E na verdade ele virou o queridinho dos brasileiros, porque todo mundo queria ser o José, entendeu? Todo mundo Sim. dizia, olhava pra mim e falava, cadê o José? Eu falava, não sei, tá em outro bag, não fica comigo, a gente só caminha junto. E perguntava a mesma coisa pra ele, cadê a brasileira? Ficou em algum lugar. Então a gente virou meio que a dupla. Sim. E o pessoal falava assim, vocês caminham muito rápido. Na verdade é isso, a gente começou a caminhar junto porque a gente tinha o mesmo ritmo, entendeu? Tem que ter o mesmo ritmo, que ninguém é obrigado a ir no ritmo de ninguém. Então, quando na subida, eu gosto de ir bem devagar, tranquilamente, quando quer eu paro. Ele sobe mais depressa e vai parando, quase morrendo. Então eu falo, sobe no seu ritmo que eu vou no meu. No final das contas, você vai ver que quem chega primeiro sou eu. Que eu vou devagar e você fica lá morrendo. Então, assim, vai no seu ritmo, eu vou no meu. Então, assim, a gente acabou selando uma amizade, teve outras pessoas também que tinham amizade com ele, outras pessoas tinham amizade comigo, e a gente formou um grupo grande. Vez ou outra, a gente chegava, marcava ali os jantares, a gente ia tomar vinho, todo mundo, assim, e foi muito bacana. Isso faz parte do caminho, cara. É muito, muito bacana, cara, muito bacana isso. É maravilhoso esse contato todo. Mesmo que você nunca mais vai ver na vida, o que importa é aquele momento, é você viver aquele momento. Porque assim, eu tenho o contato dele, a gente tem o contato, né? A gente até o final do ano a gente até se falou, que ele me ligou para dar uma atividade, né? Tal, mas assim, os outros, muita gente tem o contato com uma menina de Salvador, mas os outros não. Mas não tem problema. Porque o que importa é aquilo que você viveu, entendeu? Não é depois, porque aí o assunto é outro, na sua vida, no corre-corre, é mais complicado. Mas o importante é você se entregar naquele momento, naquela coisa, na amizade, o que fica é isso, entendeu? É isso que fica, são as experiências ali, aquelas conversinhas, você pega com alguém que você nunca viu, e meia hora assim, você tá conversando com alguém lá da Coreia, lá não sei da onde, e tal, e a pessoa chega, abre o coração, você abre, é lindo demais. Ai, é lindo demais. Mas voltando aos coreanos, qual é o segredo dos coreanos jovens no Não, caminho? não é o segredo, é que assim, a educação, isso que me contou foi um coreano até mais velho, que eu estava conversando com ele um dia, ele me falou, o que acontece? Na Coreia, quando eles estão se graduando, quando eles fazem uma atividade como o Caminho de Santiago, eles recebem, na verdade, um upgrade. Isso para o currículo deles, para quem está se graduando, é muito importante. Por isso eu não estava entendendo, porque eu estava vendo tanto coreano jovem fazendo caminho, entendeu? Então é um incentivo do governo e tudo mais, que eles tenham uma experiência como, não só de Santiago, mas como o caminho de Santiago. Então eles procuram muito o caminho de Santiago para fazer, sabe? Então eu conheci e falei, por que será que eles são tão novinhos, né? Então são tão bonitinhos, educadinhos, que eles são diferentes, né? Os coreanos, eles são diferentes, eles são muito amáveis, eles são risonhos, eles são, muito fácil, eles são muito acessíveis. E aí eu descobri com ele que era por isso, que os jovens vão, porque eles recebem um upgrade no currículo deles. Falei, muito interessante, muito interessante. É por isso que eles vão. E eu conheci um coreano de 78 anos, e ele até confirmou isso comigo. É assim, o caminho nunca acaba. No voo de volta, eu sentei do lado, quando ele pediu licença, sentou, ele jogou para mim se rindo, eu pensei, não é chinês, não é japonês, agora eu já sei, é coreano, porque é o jeito. E antes eu não saberia distinguir. E eu falei, é um coreano. E aí, pronto. Foi aquele voo de 1 hora e pouco de Santiago até Madrid, conversando sobre o caminho, ele falando para mim das coisas que ele fez e tal. Ele com o inglês que ele podia ter, eu também, e deu tudo certo. Entendeu? Ele fala, eu falei, gente, a coisa mais linda, cara. E daí ele falou para mim, todo coreano chama. Ai, como que é o sobrenome? Tem um sobrenome que até falava assim, Lee, não, John, não sei, eu esqueci o sobrenome, que eu sempre chamava os meninos. Ele falou, na verdade, na Coreia todo mundo chama isso. Eu falei, achei que era um nome diferente. Ele falou, não, na verdade todo mundo tem isso no nome. Eu falei, tá, é como se fosse assim, sei lá, John Lee, todo mundo chama Lee.
sabe? Eu falei, porque eu chamava os meninos assim, achava que até era diferente, cara, mas ele falou assim, não, na verdade é um sobrenome que a maioria tem, ou é isso, aqui. Foi enriquecedora a conversa com o coreano de 78 anos, que tinha feito caminho. Conheci também, agora saindo do coreano, eu conheci o Seu Salvador. Seu Salvador é um cara de 82 anos que estava fazendo o caminho pela 9ª vez. Vez ou outra, encontrava Seu Salvador. E eu tive uma conversa com ele, bem, a gente ficou conversando bastante, um dia antes de chegar na Cruz de Ferro. Esqueci o nome do lugar agora, que a gente não consegue lembrar, mas tudo bem. Eu estava conversando com ele, e ele falando para mim de todas as viagens que ele já tinha feito pelo mundo, tal, não sei o quê. É lá em Fonsebadon, que é alto. Tá? Não, Fonsebadon ou Molina Seca, que fica no alto, né, antes da Cruz de Ferro. Aí eu conversei com ele, falando. Aí eu falava assim para os amigos aqui, gente, você tem ideia do que você está ali aos seus 50 anos achando que, nossa, tipo assim, nossa, já estou com 50. E aí você conversa com uma pessoa de 70, como aquele americano, entendeu? O americano, todo sorridente, aos 70 e lá vai bordada, não lembro agora, e outros que eu conheci, você tem ideia de que você conversar com uma pessoa de 70 e poucos anos que está fazendo o caminho, uma felicidade danada. Eu estou me sentindo o quê? Uma criança. Aqui, uma criança aprendendo com esse povo, entendeu? Aprendendo a peregrinar com esse povo que está aí há tanto tempo. É muito enriquecedor, cara. Eu amava. Eu estava subindo o Morro do Sebreiro e aí passei por uma mulher, nunca passa, né? Você passa, conversa, 78 anos, uma americana. E aí eu até comentei, falei, tá vendo? Eu passei por ela, obviamente, eu segui, ela ficou, a gente ficou conversando um tempinho, ela ficou. E depois, antes da missa, lá estava ela, no mesmo lugar que eu. Eu fui no meu tempo, ela foi no tempo dela, e encontramos ali, todos ali no mesmo lugar. É isso, cada um no seu tempo, com aquilo que pode fazer, e todos se encontram. Isso aprender a ser maravilhoso, aprender a se respeitar, e fazer as coisas como o corpo manda, como não tem limites, não tem limites. É só ajustar que dá tudo certo. Drica, teu aniversário de 50 anos no caminho foi um dia especial, né? Conta aí. Foi um dia muito especial, né? Olhando assim, eu queria fazer no Sebreiro. Sebreiro é um marco, eu vou subir, chegar lá, um lugar bem bacana, rústico e tal, né? E tinha me falado que era bacana, que tinha uma missa muito legal, que os freis lá eram franciscanos. Falei, é lá que eu quero passar meu aniversário. Então, programei para que subisse o Morro do Sebreiro no dia do aniversário. Antes de chegar ao aniversário, rapidamente, esse foi o dia que eu dei muita risada, porque o José caminhava muito rápido. E neste dia, ele ficou atrás, assim, de mim, antes, né? E eu comecei a caminhar, ele já tinha caminhado um pouco. E eu falei para ele, por que eu vou ficar lá? Porque são 8 quilômetros de subida. Então, assim, parece ser menos, está estipulado uns 13 quilômetros. Ele disse, vai passear. Eu falei, não vou, você vai entender que não vou. E eu estava falando há dias com ele. Quando chegou lá no Sebreiro, ele ficava assim, aí, José, como está? Estou suando feito um burro, tal, não sei o quê. E ele ficou, foi o primeiro dia que eu vi ele se matando, porque ele não estava na cabeça dele que o Sebreiro era puxado. É puxado chegar lá. Mas tudo bem, eu saí cedo, eram 13, na verdade deu 15 quilômetros, entendeu? Cheguei no lugar, porque era o meu dia, né? E eu fui daquelas que foi anunciando pelo caminho inteiro que era o meu aniversário. Entendeu? Eu fui pelo caminho inteiro dizendo, dia 4 eu estava no Sebreiro, meu aniversário, como se fosse uma festa. Só, olha, vai ter uma missa lá, mas é meu aniversário. Então, todo mundo sabia que era meu aniversário, entendeu? Todo mundo sabia que era meu aniversário. Então, fui lá, foi bem bacana. Aí teve a missa, realmente muito linda, né? Aquele freio, era um espetáculo, a missa e tal. E depois, marquei de encontrar a Ana, que faz a peregrinação aí, né? Que leva o pessoal também, a Ana Van, que leva o pessoal todo aí. Eu tinha conhecido várias pessoas do grupo dela no voo que eu fui, porque eles estavam fazendo na mesma época que eu estava fazendo. Eu conheci algumas pessoas, e ela também tinha dito para eles, lá no dia 4 a gente vai encontrar com uma brasileira. Então, assim, o meu aniversário estava espalhado aos 4 cantos do mundo. E aí a gente se encontrou, nesse dia 4, a gente se encontrou lá no Sebreiro. Toda a turma dela, já estava com 18 pessoas, a equipe dela lá toda, mais o pessoal espanhóis que eu conhecia, mais vários brasileiros, enfim, estavam todos no Sebreiro.
e teve a missa linda, e depois ficou combinado que a gente foi lá, esqueci agora, um barzinho lá, ela falou, encomendei uma torta de Santiago pra gente cantar um parabéns e tal. Ah, beleza. A gente depois foi lá. Quando chegamos lá nesse bar lá, o rapaz muito simpático, os donos já pegaram a torta, já foram cortando, e a gente, como assim cortando a torta? Ela falou, mas não era para cortar a torta, é para cantar parabéns, e ficando aquele, como assim, cara, tá cortando a torta, Santiago? E aí eu perguntei pro espanhol, falei, tá cortando a torta? Ele ia cantar parabéns primeiro, como que é aqui? Ele falou assim, ah, não, a gente corta o bolo e depois canta parabéns. Eu falei, oi? Como assim, cara? Eu queria perguntar, falei, será que são os dois? Não, e a Espanha tem muita diferença de cada região, cada província. Então, eu acredito que alguém que tenha ali o hábito de fazer isso. Corta o bolo e depois fica ali cortadinho e canta parabéns. E assim foi feito. Só que daí ele virou para mim e falou assim, ah, nem tem música para cantar e o parabéns e tal. Mas eu posso cantar para você, mas eu não tenho nem instrumento aqui, vai ser improvisado. Aí eu falei, tá, mas nem queria cantar um parabéns. Não, vai eu lá, fiquei com a minha carinha de paisagem, e ele foi lá, tem lá no Instagram lá o vídeo, cara, ele fez a serenata, então eu ganhei a serenata, fiquei lá com a minha cara de paisagem, e ele cantando lá para minha serenata, e foi muito interessante. Depois eu fui para outro lugar, que tinha o outro pessoal me chamando, foi lá pro bar, daí o cara me levou um pedacinho de torta Santiago, uma velhinha. Enfim, foi um dia assim foi muito prazeroso, sabe, de uma forma diferente. O pessoal perguntou como foi passar o aniversário com pessoas que você nunca viu, né, longe da família, de tudo. Mas sabe o que é? É que, na verdade, as pessoas que estavam ali, algumas delas, faziam parte da família daquele momento. Daquele momento, eles faziam parte, entendeu? Então, pessoas que eu já estava conhecendo ali pelo caminho e tal. Então, na verdade, foi muito tranquilo. Assim, é como se eu tivesse com uma família diferente. É a família daquele caminho, entendeu? Então, foi muito bacana. Foi uma experiência assim, incrível, passagem dos 50 anos do caminho. Foi um marco, foi maravilhoso. E a gente encontra família, né, nos caminhos, isso é muito bacana. Porque acho que é uma convivência tão íntima, né? E imediatamente a gente fica íntimo de todo Fica, mundo. é o mesmo assunto, são as mesmas, assim, os mesmos questionamentos, as mesmas dores, sabe, os mesmos anseios, e é muito, muito bacana isso, é muito bacana. Drica, querida, te agradeço demais a inspiração e eu gostaria de fazer, para finalizar, um bate-bola rapidinho. Uhum. Pode ser? Pode. Então vamos começar. Tem só que não pode faltar na tua mochila, o principal. Creminho para os pés. Qual que você usa? Eu levei isso, serve, como eu digo, creminho serve vaselina líquida, serve, eu usei alguma coisa de Onatriction aqui, sei lá, um vermelhinho, mas serve qualquer coisa. Isso não pode faltar. Não pode faltar. Entendeu? Isso, tipo assim, de tudo você não pode faltar. Você vai estar todo vestido, todo equipado ali, mas não pode faltar isso para os seus pés, porque é o pé que te leva. Eu acho assim, é o pé. Uma trilha sonora para o caminho. Sabe que eu não sou muito de ouvir música assim no caminho, que deixa meio, até meio perturbada aí, né? Mas a gente. E não é nem que foi, tá? É só uma história, porque nas horas mais difíceis, que a gente estava subindo o morro, aquele sol de lascar, assim, aí por vários momentos. O José gostava de rock, eu também. Aí, por 3 horas, música aleatória. Aí caía aquele ai, do AC/DC, e não tem nada a ver com o caminho, é que assim, era um momento muito difícil, muito puxado, e a gente precisava de ouvir um rock bem pesado, e toda vez que pegava o rock aleatório, umas 3 vezes caiu essa música, então ficou, toda vez que eu ouço, eu lembro daquela dificuldade, subindo, é por isso. Ai, sim, muito bom. Um dia perfeito de caminhada tem. Acho que todos os dias, dia perfeito de caminhada, sei lá, tem o quê? Sorrisos, conversas, é isso. Sabe, o dia perfeito, que eram sorrisos, conversas. Para mim é isso. Conhecimento.
sabe? Acho que um dia perfeito é isso, você tá interagindo com o caminho, com as pessoas e com tudo. Uma superação. Ah, caminhar para mim, no sol quente, morro acima, mochila nas costas, com alergia, a perninha ali coçando, você fingindo de louca que você não está com a alergia que eu estava, entendeu? Então, isso é muita superação, e você ficar ali, assim, no pior momento. E você fala, não, eu vou, eu posso, eu consigo, eu escolhi, eu vou atravessar esse morro aí, vamos que vamos. Uma gratidão. Ah, sabe que teve um dia que estava bem complicado e que estava chovendo e a gente passou assim numa capelinha com duas freiras e eu estava um pouco carente esse dia mesmo, porque estava mesmo cansada assim com a chuva lá até antes de chegar em Rontana. E a gente parou nessa capela e essas duas freiras vieram assim com tanto conforto. Na verdade, todo mundo chorou na capelinha, sabe? Todo mundo acabou chorando, da forma que elas falaram, da forma que elas acolheram e tal. Então, assim, foi muita gratidão naquele dia, porque era um dia muito difícil para mim, estava sendo muito difícil, e foi realmente até o fim. E receber aquelas palavras, aquele abraço, aquele carinho, aquele tudo, seu menor interesse, foi assim, foi uma gratidão muito grande tudo aquilo, sabe? Foi muito bacana, foi muito interessante. Peregrinar é Peregrinar é se entregar ao caminho, é viver cada dia com aquilo que o caminho vai te trazer. Isso é peregrinar. que lindo, Peregrina. Muito obrigada. Valeu demais. Gente, então, Drica pelo Mundo, com 2 Cs, lá no Instagram, para vocês verem todas as ilustrações da nossa conversa. Tem muitas fotos, muitos vídeos lá, né, Drica? Tem sim, tem uns destaques lá. Ainda tem muita coisa que não postei, mas assim, cada dia eu fui fazendo essa postagem que é para depois eu também lembrar, recordar cada dia, cada lugar, a forma que foi, que passei. Então tá tudo lá para destaque, cada dia tem um destaque lá e é só fuçar lá que vamos encontrando, vai fazendo o caminho junto. É isso aí. Gente, valeu por nos acompanharem aqui e obrigada, Drica. Bons caminhos para todos nós. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada a você, viu, André, por tudo, pelas conversas antes do caminho, por agora e bom caminho para todos. Caminho.